Começa agora mais um episódio do Comando Empresarial. E hoje a nossa convidada é nada mais, nada menos que a fadinha, gente, doutora Andreane Cavalli. Meu amor, seja muito bem-vinda. Conte aqui para nós um pouquinho da sua história, de todo esse sucesso, de todo esse amor por essa parte estética. E eu quero que você comece falando sobre o lançamento de hoje. Gente, ela tá saindo de uma live e hoje ela fez um lançamento maravilhoso pra galerinha aí que tem melasma. E antes da gente começar tudo, falar um pouquinho da vida dela, ela vai contar pra gente sobre esse lançamento super especial. Com muito prazer. Primeiramente, muito obrigada, Adriana, pelo convite. Eu me sinto muito honrada em estar aqui. Falando em relação ao meu curso Melasma e Sem Segredos, ele se refere a um curso onde eu ensino a minha técnica, respaldada, validada. Estou com 19 anos de experiência profissional e há quase 10 anos eu controlo melasmas. Então, essa técnica é uma técnica exclusiva minha e que hoje as inscrições elas foram, durante essa live, oficialmente abertas. E aí, lá no curso, eu ensino toda a parte teórica, desde a fisiologia da pele, melanogênese, e eu controlo um melasma do início ao fim e a gente consegue manter esse melasma controlado por algumas semanas. Eu fiquei aí ao longo desses últimos 6 meses gravando esse curso. E aí hoje foi assim um momento muito especial, o momento da live a qual você iniciou falando aqui. E esse curso que você fez é voltado para os profissionais da Para área? os profissionais da área da estética avançada, ou seja, farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, dentistas, médicos que trabalham com essa parte da estética avançada e estudantes. Só que esses estudantes, eles só vão poder aplicar a técnica depois que eles concluírem as graduações e eles obedecerem às regras dos seus conselhos de classe. Vou dar um exemplo. Por exemplo, farmacêutico, que eu sou farmacêutica bioquímica, né, de minha formação básica, mas eu só pude atuar na área da estética avançada depois que eu finalizei a minha pós em estética avançada. Então, por exemplo, se for um farmacêutico bioquímico, ele precisa finalizar essa pós, aí depois aplicar a minha técnica. Ah, tá. Eu perguntei assim porque eu tava pensando que o curso era para cuidados mesmo pessoal, diário, Não, é né? para profissionais. Esse Então, curso é tá. para profissionais que trabalham na área da estética avançada ou estudantes que desejam, num futuro não tão distante, trabalhar nessa área. Uma ótima oportunidade aí, galera, para quem quer aprender, né, desde o início até toda a fundamentação do tratamento contra melasma. É uma ótima oportunidade. A Andreane aí tem bagagem, tem inteligência, então eu tenho certeza que é uma ótima Obrigada. oportunidade, viu? Muito obrigada. Agora, bora lá. Vamos lá. Quem é a Andreane? A Andreane, ela é uma balcense. Ela é a filha da dona Raimunda e do seu Adriano. Ela é a mãe da Maria Uma Cavalli, princesa. que está ali nos assistindo, é a esposa do Marcos. Ela é uma farmacêutica bioquímica apaixonada por pesquisa, por ciência. Ela foi graduada na Universidade Federal do Maranhão. Ela tem mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de saúde coletiva, com várias especializações. E ela é uma mulher multifunções, que tenta equilibrar todas essas funções e exercê-las da melhor forma possível. Muito bem. Tem bagagem mesmo, viu, minha gente? Doutora mesmo. Deixa eu te perguntar, como foi que surgiu esse amor pela farmácia, pelo curso de farmácia? A minha família, ela tem uma história muito bonita em relação à farmácia. Eu tenho 43 tios farmacêuticos.
Eita, 43, né? Que eu saiba, porque a família Martins é uma família muito grande. É verdade. Né? Muito tradicional aqui em Balsas, inclusive, você muito conhece. Conhecida demais. Tia Lilizinha, Kiara, Érica. Se eu for aqui começar a enumerar, são muitos. Então, outro dia estavam contando, acho que tinham passado de 40 e alguma coisa, 43. Era um númerozinho assim. E é uma ciência que sempre me fascinou. Primeiro porque nós temos pessoas que nós admiramos, e a tia Lilizinha, inclusive, é minha madrinha de batismo, e ela é uma dessas pessoas, né, que profissionalmente sempre foi uma referência para mim. Então, a gente busca, pelo menos, chegar próximo, né, do que a gente tem como referência. E eu me lembro que desde pequenininha minha mãe dizia assim, olha, você vai ser doutora e você primeiro vai casar com sua formatura e aí depois com seu concurso público. Aí depois você vai montar o seu laboratório. E aí ela foi dizendo, é por isso que eu sempre falo, que as mães elas precisam profetizar coisas boas na vida dos filhos. Porque essas coisas, elas realmente acontecem. Minha mãe profetizou tanta coisa na minha vida, tanta coisa boa, que eu fui vivendo aquilo e eu chegava a não acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu me lembro muito bem quando eu estava fazendo o mestrado ainda, né? Que aí, aquela dificuldade para ir para São Paulo todo mês e tudo aqui é muito distante. Aí eu ia para Imperatriz para pegar o voo, para passar uma semana lá. E aí o custo muito alto e tudo. E aí, assim, tem momentos assim que a gente fica meio pensativa mesmo. E aí ela dizia, não pode desistir. Você tem que continuar, que você não vai dar conta de tanta universidade querendo que você ministre aula. Olha, aí vai ser a UEMA, a UFMA, a Unibalsas, você vai ver, o pessoal da Unibalsas vai entrar em contato com você. Eu digo, mamãe, pelo amor de Deus. Adriana, tudo que ela falou aconteceu. Olha só, eu estava ainda finalizando o mestrado, o Renan me deu uma carona, nunca me esqueci, em 2018. E aí ele falou que ele pensava em trazer cursos da área da saúde para cá, e de praxe ele disse assim, Andreane, aí quando eu trouxer, eu vou conversar contigo, quem sabe? Aí eu ouvi aquilo, eu digo, meu Deus, a mamãe. Mas aí fiquei com aquela coisinha guardada, né? Aí terminei o doutorado, prestei concurso para a Universidade Estadual. Eram 39 candidatos, doutores do país inteiro, uma vaga para a disciplina de microbiologia e imunologia, e eu passei para essa vaga, em São Luís, o concurso. Quando eu estava finalizando os cursos estavam começando a receber as visitas do MEC, lá de Brasília, o Renan entrou em contato comigo, me convidando para ser coordenadora do curso da área da saúde. Aí falou no curso de estética, falou no curso de odonto, e falou em vários cursos, e aquelas coisas foram assim se concretizando. Claro, Adriana, eu fiz a minha parte, né? Eu fui atrás, eu busquei, eu estudei, eu nunca parei de estudar, mas eu vi claramente que assim, tudo que minha mãe profetizou na minha vida foi acontecendo. E é aí onde a gente vê o quanto uma palavra positiva faz diferença na vida de uma pessoa, né? Eu fico possessa quando eu vejo uma mãe falando coisas negativas sobre o filho. Ai, que meu filho é isso, ai, que meu filho é aquilo. Vou dar um exemplo bem prático. A criança, ela tem uma certa dificuldade de aprender, né? E hoje a gente sabe que isso pode ser por N fatores psicológicos, né? E não só por uma preguiça, como muitas mães pensam. E eu fico assim horrorizada quando eu vejo uma mãe olhando para o filho dela que tem alguma dificuldade de aprendizado e tudo, e falar assim, meu Deus, esse menino é só para me fazer raiva, isso é birra. Não faz isso porque não quer. Eu fico assim indignada, porque toda palavra lançada sobre a vida de alguém, de uma forma ou de outra, ela vai ter um peso. Ou um peso positivo ou um peso negativo, né? E eu acredito que todas as palavras que a sua mãe falou para você teve um peso, assim, super positivo. Porque é nítido o teu olho
brilha quando você fala dela, de todas as profecias que ela fez, né, na sua vida, assim. E é muito lindo ver que ela acreditou em você, mas você não deixou só o acreditar dela. Você correu atrás para realizar aquilo que ela sempre idealizou, Isso mesmo. né? É muito impressionante isso. E eu te acompanho nas redes sociais, eu vejo o quanto como é que eu posso dizer? Você transmite essa mesma paz, essa mesma tranquilidade, essa mesma serenidade para a sua filha. A gente vê a forma como você lida com ela no dia a dia, que você faz com que ela se sinta realmente amada, que ela se sinta mesmo assim importante, que é isso que ela é na sua vida, né? Mesmo. Mas você não deixa, nem você e nem o seu esposo, deixa isso por debaixo dos panos. Vocês têm ali a maior dedicação, o maior carinho, a maior vontade de fazer ela se sentir uma super heroína. E vocês não deixam de enfatizar isso, sabe? Quando é uma data especial, vocês estão lá, dão um buquê de flor. Isso mesmo. Você acha que uma menina dessa, quando ela já estivesse entendendo, assim, eu falo assim, entendendo como mulher, né? Você acha que ela vai aceitar menos de alguém? Não vai. Não vai. A primeira coisa que ela vai se perguntar, se minha mãe e o meu pai me dá tudo, por que eu vou aceitar menos do que eles me dão? Isso mesmo. Não vai. Entendeu? Isso é muito lindo. É muito lindo ver o que você faz com ela, ver o que a sua mãe fez com você, né? Nas condições dela, né? Que as coisas vão sendo diferentes, mas dentro das condições dela, ela realmente me deu o melhor. Não, é o que sempre as mulheres que vêm aqui falam, olha, eles fizeram tudo por mim nas condições dele. Mas a gente entende que há um tempo atrás, as coisas eram totalmente diferentes do que são hoje. Isso. Hoje nós temos aí inúmeras facilidades. Mas me conta mais um pouquinho sobre a tua trajetória. Hoje você é professora da UEMA, né? Do curso de enfermagem. Então vamos lá. Eu só nasci aqui em Balsas, porque em São Raimundo das Mangabeiras não fazia parto cesariano. E aí minha mãe veio, eu nasci ali no Hospital Cristo Rei. Quem fez o meu parto foi o tio Chico, Francisco Martins. E aí eu só nasci. E aí voltamos para Mangabeiras. Lá eu vivi minha infância e minha adolescência. E aí não tinha ensino médio em escola particular. E aí fui estudar o ensino médio lá no Dom Bosco. E aí fiz os 3 anos lá, e aí passei no meu primeiro vestibular, aí fiz UFMA, né, lá em São Luís, farmácia, passei para farmácia bioquímica. Aí me formei, quando eu me formei, eu estava com 21 anos. E aí, quando eu estava no último período... Bem novinha. Eu passei em 2 concursos públicos. Aí eu passei no concurso de São Raimundo das Mangabeiras, em 2006, e no concurso daqui. No de São Raimundo das Mangabeiras, eu passei em primeiro lugar, então eu fui super bem classificado. No daqui, não, nem tanto. Mas tudo é Deus que vai escrevendo, é porque realmente eu só poderia assumir um primeiro, e depois a minha vida ia tomar um rumo onde eu ia depois assumir o daqui. E assim aconteceu. Primeiro assumi o de Mangabeiras, né? Então eu já ficava indo e vindo, porque assim, lá na UFMA, a nossa graduação em farmácia e nossa habilitação em bioquímica, na verdade agora é só farmacêutico generalista, mas na grade anterior era assim, né? Porque eu me formei já vai fazer 20 anos, há 19 anos. E aí assumi como farmacêutica, porque o curso era para farmácia, eu só estava finalizando a parte de bioquímica, consegui assumir tranquilamente, já tinha cumprido tudo, já tinha feito estágio nessa parte da farmácia, e aí assumi o meu concurso. E aí ficava indo e vindo até terminar a parte da bioquímica. Finalizei. Aí eu já estava recebendo o meu salário lá de Mangabeiras, aí já comecei a fazer minha primeira especialização, que foi em citopatologia clínica. Eu li lâmina de preventivo do câncer do colo de útero e mama desses 14 municípios aqui da região por 14 anos. E aí, depois assumi o concurso aqui de Balsas, depois de uns 2 anos, as coisas já tinham se acalmado mais, já tinha terminado pós e tudo. Assumi o concurso. Quando eu assumi o concurso daqui, aí eu já comecei a fazer o mestrado. Mas até então, você não tinha um laboratório ainda. Aí, vamos lá. Quando eu estava com 1 ano de formada, aí eu juntei um dinheirinho.
E aí montei o meu laboratório. Aí montei o meu laboratório com 1 ano de formada, e aí o laboratório ainda ali engatinhando. Eu ficava indo e vindo de Mangabeiras, minha mãe já tinha se mudado de Mangabeiras para cá, né? Os meus pais, minha irmã já estava morando aqui e tudo. E o laboratório engatinhando nessa época ainda. E aí comecei a fazer o mestrado. Nessa época eu casei e aí as coisas começaram a melhorar um pouquinho mais, porque eu já tinha um pouco da ajuda do meu marido, né? E aí fiquei nessas idas e vindas de São Paulo, que fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado lá. Logo depois do mestrado, aí já fiz o doutorado, já fui uma coisa atrás da outra. E aí já fiz o doutorado, aí surgiu a vaga no concurso da UEMA. Aí fiz o concurso, passei, demorei 3 anos para ser chamada, Adriana. Nesse período que eu estava esperando para ser chamada no concurso, eu não paro de estudar. Aí eu fui e disse, meu amor, a área da estética avançada, ela não era contemplada por farmácia, por nenhuma outra área, era só por médicos. Eu digo, eu vou fazer essa especialização. Aí ele, meu amor, vai descansar. Você vai ser a única doutora nessa turma de especialização. Eu digo, meu amor, mas não importa. Se eles têm algo para me ensinar, eu tenho que aprender. Mas não se preocupa, não. Eu não vou atuar nessa área, não. É só por conhecimento. Olha só. Eu convencendo. O migué dela. É só por conhecimento. É só por conhecimento. Aí até que a gente tem como convencer. Aí convenci, tá bom. Aí fiz a especialização. A Adriana, no final de semana que eu passava nessa especialização, tudo que eu postava às pessoas, doutora, quando você começar a trabalhar nessa área, você me avisa. Eu digo, aí eu fiquei só comigo, eu digo, gente, será que essas pessoas estão falando a verdade? Ou é só para me agradar? Eu ficava pensando. Aí, Adriana, aí terminei o curso, e as pessoas insistindo, aí eu chamei a Marana, a arquiteta. Eu digo, Marana, tô terminando o curso, e aí aqui no laboratório eu estava querendo dar uma reforminha, mas eu não tenho condição de pagar outro aluguel, então o que nós vamos fazer? Você vai aproveitar essa área que a gente tem aqui, que eu já pago o aluguel, a gente vai fazer uma reforminha, você vai colocar um consultóriozinho estético pequeno, bem charmosinho na frente, e a outra parte a gente aproveita, continua com o laboratório. Se essas pessoas vierem me procurar, que eu tô achando, Marana, que elas não vêm. Eu pensava dessa forma. Meu Deus! Se não vier, vai ser um local de estudo para mim, porque, né, a gente sempre quer um localzinho mais reservado para a gente estudar e para receber meus pacientes ali da parte do laboratório e tudo, para dar uma conversada, falar sobre algum diagnóstico. Minha salinha mesmo. E aí, não tá bom, Andreane. Minha salinha assim, como quem não quer nada. Isso. Aí me escuta. Recebi o diploma, o certificado de conclusão do curso. Quando recebi o diploma, já disse que a agenda estava aberta. Adriana, a agenda lotou. Desde esse momento, minha agenda o tempo inteiro, com 2, 3 meses na frente. Você sabe Sei, que sei. quando liga lá é desse jeito. 2, 3 meses na frente. Sempre foi assim. Aí minha sala ainda estava tendo a reforma e eu atendia na sala do Marconi emprestada. O Marconi atendia nessa época em Riachão, 1 ou 2 vezes na semana, pois aí eu atendia na sala dele. Foi assim que começou. E aí de lá para cá as coisas foram só melhorando. Mas assim, você foi a primeira a trazer essa parte de estética avançada. De fui estética a pioneira. Avançada. Foi a pioneira, né? Se não, uma das pioneiras, né? Sim, eu até comentei com os meninos, eu falei, gente, eu acredito que ela foi mesmo assim a pioneira que trouxe pra cá essa parte de estética avançada. E todo mês, e aí assim, a gente não pode parar de estudar, de se atualizar. Você me acompanha, você vê, e assim, essa parte da estética, ela evolui muito rápido, muito rápido. Todo dia é uma coisa nova, todo dia então, assim, eu sempre estou em grupos de estudo, em grupos de pesquisa, em atualizações, sempre estou fazendo algum curso online, sempre estou inscrita em algum curso presencial, sempre, sempre, sempre. Tantos que eu mesma invisto, quanto os que as empresas também me patrocinam, as que eu uso os produtos. Sim. Eles também começam a patrocinar a gente, porque a gente dá muito lucro, né, em relação
aos produtos deles, e aí eles começam também a investir em nós. Não, a gente vê que você sempre está inovando. Até porque, como você disse, essa parte da estética, todos os dias é uma coisa nova, todo dia é um procedimento novo. E a gente está em um mundo em que a galera ela quer acompanhar tudo que está saindo. É a autoestima, é o bem-estar, até porque a autoestima é saúde. Né? Não tem como a gente tirar. A autoestima, eu digo muito para as minhas pacientes, ela influencia até na forma que a gente se movimenta no mundo. A forma como a gente responde às situações, como a gente se comporta diante dos desafios diários, a firmeza com que a gente responde, as expectativas ou não das pessoas. Né? Tudo isso é impactado pela autoestima, de como a gente está se sentindo. O laboratório ele ainda funciona normalmente? O laboratório funciona normalmente. Eu tenho tanto as minhas técnicas lá quanto a doutora Sayonara, né, que sempre que eu preciso, quando eu estou assim muito assoberbada ali na parte, tanto na parte da universidade quanto na parte da estética, a doutora Sayonara também está lá me ajudando nessa parte técnica dentro do laboratório, mas ele funciona normalmente, realizando todos os exames, todos, sem exceção. Andreane, eu vejo nas suas pacientes, na verdade, você sempre deu essa segurança para todas, né? De realmente dominar aquilo que você faz, de realmente saber o que é melhor para cada paciente, até porque cada caso é um caso. Não é o que você faz em mim que você vai fazer na colega. Então, eu acredito que você sempre passou muito essa confiança para todas. Mas a naturalidade dos teus procedimentos, eu acredito que seja o teu diferencial. Por quê? Por que tu preza tanto pela naturalidade? Já que hoje em dia, a maioria das pessoas preferem algo mais cheguei. Mas você não, você tá ali mantendo a naturalidade das tuas pacientes. É muito normal nós imaginarmos no outro o que nós imaginamos para nós mesmos. É muito normal que isso aconteça. Então, assim, eu não me imagino muito distante da minha essência. Eu acho que tudo que nos distancia da nossa essência não nos favorece. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um lábio. Uma paciente que não tem um vermelhão, essa parte do lábio vermelhinha, com uma espessura suficiente, não adianta eu colocar muito produto, porque eu vou deixar esse lábio muito projetado, vai dar aquele aspecto de bico de pato. Eu tenho pacientes que querem isso? Tenho, mas mesmo assim eu converso e tento convencê-la de que aquilo não vai favorecê-la. E algumas vezes elas saem do meu consultório, eu faço um pouquinho e elas vão em outro local e fazem um pouquinho mais. Eita. Aí depois elas voltam novamente, doutora, eu me arrependi. É 100% dos casos. Eu acho que acontece muito também com quem faz cirurgia plástica, né? Isso, que projeta uma coisa na cabeça, aí quando vai ver o médico acaba cedendo e depois se arrepende. É o famoso... Deu errado. Quis dar certo e deu errado. Isso mesmo. A minha visão do belo, né, do belo, aceito as pessoas que pensam diferente e tudo, mas assim, a minha visão do belo é tudo que está próximo à essência da paciente, é aquilo que vai favorecê-la. Então, assim, o que eu busco? E devolvendo o que essa paciente vem perdendo ao longo dos anos, de forma muito cautelosa, devagarinho, para que ela se sinta parte do processo, para que aquilo não fique muito oneroso para essa paciente. Eu me preocupo muito com isso, porque eu sei que todas nós temos muitos compromissos. Então, assim, tudo isso eu levo em consideração durante aquela avaliação. A gente sempre começa pelo que está incomodando mais a paciente. Às vezes ela chega com tantos incômodos e a gente vai em pontos chaves e ela já fica satisfeita. A gente começa melhorando a textura dessa pele, ela já se sente satisfeita. A gente começa controlando os melasmas, ela já se sente muito satisfeita. Eu controlo os melasmas, as pessoas na rua já começam, você fez botox? Então isso já é muito bom. Né? Então assim, a gente começa com o tratamento que dentro da clínica é o menos oneroso, como um controle de melasmas, e elas já se sentem maravilhosas. Então, é por aí, assim, é não distanciar da essência. E, Adriana? Oi. Só uma dúvida. Se a doutora puder explicar o que é melasma para mim e o pessoal que está assistindo, que eu não sei o que é melasma. Pronto. Gente, o Jerry fez uma pergunta aqui para a doutora Andreane,
que ele quer saber o que é o melasma. Eu entendo os homens não saberem o que é, porque a maioria não quer nem usar protetor solar. Já tivemos essa confusão aqui, porque eles não querem usar o protetor. Mas então explica pra gente, Andreane, o que é esse melasma, o que causa? Pronto, então o que são melasmas? São manchas escurecidas, elas aparecem principalmente na região da face, colo, região das mãos. Essas manchas, elas aparecem bastante em decorrência de alterações hormonais, de exposição solar intensa, de sofrimentos intensos. Por exemplo, a pele passou por algum laser, por algum peeling muito forte, e aí essa pele, a única forma que ela tem de nos dizer que está sofrendo é o melanócito formando mais melanina, né, que dá cor à nossa pele. A nossa pele é o nosso maior órgão, então assim, nós temos receptores de todos os nossos órgãos na nossa pele. Então, quando o nosso organismo sofre de uma maneira geral, isso pode desencadear o aparecimento de melasmas. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, com muita ansiedade, que desencadeiam melasmas. Eu tenho pacientes que desencadearam melasmas depois de uma crise depressiva, depois que o animal de estimação faleceu. Então, assim, eu tenho vários casos, não existe uma causa específica. Então, várias causas podem culminar no aparecimento dessas manchas escurecidas na pele. E na gravidez também ocorre na muito, gravidez, né? por conta dessa mudança hormonal. O bebê, o feto, ele é um parasita dentro do corpo da mãe. Então, assim, muitas alterações precisam acontecer para que aquele bebê, para que aquele feto cresça saudável. Então, existe esse sofrimento. Então, existe a produção de muitos hormônios, e que aumenta bastante é a progesterona, né? E aí essa progesterona, ela ocasiona, sim, o aparecimento dessas manchas. Eu não estou falando que em 100% das grávidas casos, né? isso vai acontecer, não. Mas que uma grande parte deles, sim. Alguns medicamentos causam esses melasmas, né? Alguns anticoncepcionais causam esses melasmas. Algumas pacientes, elas já vêm com essa predisposição genética, então não teve nenhum gatilho, não teve nenhuma causa específica, simplesmente apareceu, ou seja, ia aparecer porque ela já tem nessa carga genética dela, essa predisposição a originar, né, esses melasmas, essas manchas na pele. Eu acredito que agora ela tirou dúvida de muita gente, porque eu pensava que o melasma, ele se desenvolvia por conta do sol. Não é só pelo sol. De exposição excessiva, assim, ao sol, não, né? Inclusive, as hiperpigmentações, né, esse escurecimento da pele só pelo sol, quando a gente controla, ele não volta mais. Agora, quando é melasma, a gente controla e tem que manter controlada. Por isso que o nome do tratamento, não sei se você já observou, é tratamento para clareamento e controle de melasma. Eu não digo que eu curo. Na hiperpigmentação pós-inflamatória, por exemplo, de algum corte, de alguma acne, eu controlo, eu clareio e não volta mais. A não ser que tenha novo corte ou nova acne. Sim. No melasma, não. Ele volta. Se eu não estiver utilizando os produtinhos lá do meu tratamento, um produtinho durante o dia, um produtinho durante a noite, esse melasma volta. Mas tem como prevenir? É meio complicado, porque também tem a questão estética, a parte estética, né? Exatamente. É genética. E genética. Isso. Tem alguns fatores que não tem como a gente controlar. Por exemplo, quadros de ansiedade, tristezas profundas. O que nos acontece, a gente não tem como, a gente tem como reagir depois que aquilo aconteceu. Meu Deus do céu, não pode mais nem sofrer em paz. Que já pode gerar um melasma. É exatamente assim. Tudo que faz a gente produzir muito radical livre, muita espécie reativa de oxigênio, pode culminar no aparecimento de melasma, e sim. Eu tô chocada. Uhum. Eu tô chocada, porque, sério, eu pensava que não, que o melasma era só mesmo por questão Olha só, externa aqui, ó. eu tenho uma paciente que, inclusive, ela está no meu curso, ela deu depoimentos e tudo. O melasma dela se intensificou de forma extraordinária depois que o filho faleceu. O filho faleceu em um acidente aqui em Balsas, e ela me contou a história inteira. Doutora, não tinha quase nada, era uma manchinha, uma coisinha que nem me incomodava. E o rosto dela ficou realmente completamente, assim, cheio de manchas, de melasmas.
Agora, os antes e depois, viu? São Os antes e depois são satisfatórios de ver. Olha, eu não vou te mentir. Quando eu comecei, né, a controlar os melasmas, o primeiro melasma que eu controlei foi da minha funcionária, da Jusce, que está conosco há mais de 10 anos. Eu não acreditei. Porque, assim, de todos os cursos que eu já fiz, de tudo, conseguia ser melhor. Eu ia modificando a técnica à medida que a pele ia respondendo e aquilo ia ficando maravilhoso e sem sofrimento para a pele do paciente. Desde o início eu entendi que a pele não podia descamar muito, não podia sofrer. Desde o início eu entendi aquilo. Que quanto mais a pele sofre, pior ela responde. E assim, os resultados foram ficando incríveis, incríveis, que eu ia ver. Quando eu mostrava para a paciente, que a paciente perguntava, meu Deus, doutora, mas eu estava assim, porque a gente, olha, sua beleza é ingrata. Nós vamos nos acostumando com a beleza, a gente esquece de como a gente É verdade, é verdade. Aí ela, não, doutora, eu não, eu digo, era, meu amor, que tá aqui a fotografia e a data. Ela, não, nem eu. Quando eu meu Deus, será se a minha paciente... Será que eu não errei aqui, meu Deus? Exatamente assim. Então, assim, até eu mesma fui me surpreendendo. E aí a gente vai estudando um pouco mais e colocando ativos, e tira um ativo aqui que acha que não está respondendo tão bem, e coloca outro ali, e as pacientes vão confiando. E essa confiança, ela é fundamental na adesão do tratamento, porque existem melasmas, nem todo melasma é diferente, cada melasma é um melasma único. A origem, ela é única daquela paciente, a forma que iniciou, a intensidade, a profundidade, e o que está alimentando aquele melasma é diferente também. E aí a gente tem que ganhar na confiança, porque acaba, dependendo da quantidade de sessões, aquilo acaba sendo muito oneroso. Então, ela tem que confiar em você, porque, caso contrário, ela não continua o tratamento. E querendo ou não, o paciente, a paciente no caso, os pacientes, né? Porque homens também... Também, tem vários homens, vários caminhoneiros, muitos agricultores que trabalham no sol, né? Que aí desencadeou por conta do excesso de sol. E hoje em dia os homens estão cada vez mais procurando essa parte estética, né? Hoje, por exemplo, pela manhã, foi metade dos pacientes mulheres e metade homens. Mas assim, é muito importante também que os pacientes eles façam todo o tratamento certinho em casa. Isso. Porque também não adianta só jogar nas suas mãos e achar que ali vai ser um milagre. Eu sempre explico. Isso aí, nossa conversa é longa. Eu explico o que é o melasma. Eu explico que sem a ajuda delas ou deles, né? Se a gente não pegar um na mão do outro, a gente não chega em lugar nenhum. Que eu só chego nos resultados que eu chego porque eu tenho a ajuda deles. A nossa parte é feita com excelência na clínica, só que eu preciso que eles sigam as recomendações, que não é nada demais. Mas eu preciso que eles usem um produtinho durante o dia, que eles usem o protetor solar, que eles se protejam e que à noite, antes de dormir, eles usem outro produtinho. É só isso, não é nada mais que isso. Só que preciso também que eles venham nas sessões conforme combinado, até o controle. Porque eu preciso chegar nessa manchinha em um intervalo um pouquinho curto, até o controle. Depois disso, fica super controlado só com o uso de produtinhos. E aí fica só fazendo as manutenções. Manutenções quando há necessidade. Eu tenho pacientes que eu já controlei melasma há anos e que eu nunca mais vi. Só fala com a Jana ali na recepção para comprar os produtinhos. Ela manda. Tenho muitos pacientes que residem em outros estados, em outros países, muitos. Porque como eu residi em Mangabeiras muitos anos e tem muitos moradores de lá que agora residem nos Estados Unidos, na Europa. Daqui também, essa semana eu atendi uma que mora em Madrid e a outra que mora em Paris. Eu tenho várias, né, que vêm nas férias, aí voltam, e aí a gente fica mandando também os produtinhos. A gente controla no período das férias, nós realizamos aquelas sessões e depois a gente fica só na manutenção com os produtinhos. Hoje você é referência aqui nessa parte de melasma, né? Aqui em Balsas. Sim. Porque assim, aqui tem muitas pessoas que mexem com a parte da estética. Sim. Mas quanto ao melasma, eu vejo que você sempre bate muito nessa tecla e teus resultados são, assim, incríveis. São. Eu sei porque eu tenho amigas que fazem um tratamento de melasma contigo. E, gente, é assim... É louco ver, sabe? Tu pegar o rosto de uma pessoa aqui todo cheio de mancha
E quando tu olha aqui, pronto, tá ali, intacto o rosto da pessoa, como se nunca tivesse tido nada. E melasma afeta tanto a autoestima da mulher. Meu Deus, eu falo assim da mulher porque a mulher, ela quer sempre estar linda, ela quer sempre estar bem. E as pessoas, no geral, elas têm muita maldade, né? E aí elas chegam próximo e aí falam coisas pejorativas. E por que elas me contam chorando, né? Por que você não limpa esse rosto? Assim, meu Deus, alguém tá com aquela mancha daquela forma, será se o outro acha que é porque ela realmente quer estar daquele jeito, daquela forma, né? Então, assim, aquilo vai o olhar das pessoas. E o melasma é assim, quanto mais se tenta apagar, parece que mais ele aparece. Em relação à maquiagem, né? Isso é verdade. É o que elas me relatam quando chegam na clínica. E aí, quando vão realizando o tratamento, elas vão me dizendo, ai, doutora, eu tô me sentindo assim, tão livre, mas quando elas falam livre, é da maquiagem. É da maquiagem. Eu tô me sentindo assim, liberta. Eu acordo, olha, eu vou ao supermercado rapidinho, doutora, só com o meu filtro solar. É assim que elas começam a se sentir bem, a relatar. O discurso é praticamente o mesmo de todas elas, eu já sei. Mas você... Às vezes a gente reclama o famoso reclama de barriga cheia, né? Sim. Eu tenho minha pele... Eu acredito que minha pele seja uma pele boa. Maravilhosa. Eu não tenho manchas na pele, graças a Deus, nem manchinha de acne. Às vezes aparece uma coisinha ali ou outra querendo me sabotar. Sim, sim. Mas eu já me olho no espelho, querida, saia daí, que aí não é pra você, sai daí, aí não é pra você, meu amor, você tá aí como intrusa, sai. Mas a gente sempre reclama muito de a gente se olhar no espelho e falar assim, eu tô com mancha aqui, eu preciso tratar essa manchinha aqui. Só que quem tem melasma, o sofrimento é totalmente diferente, porque não é uma coisinha que ele vai passar um corretivo e vai tirar. E hoje, com os tratamentos que você faz, né? Eu falo assim que você faz, porque como eu já falei, isso é referência aqui na cidade, tem melhorado muito. Eu já conversei com pessoas que fizeram e é assim, outro nível de se olhar no espelho e dizer, poxa, eu não podia passar qualquer coisa que eu passasse no meu rosto, querendo ou não, evidenciava aquele negócio escuro. E hoje eu tenho a liberdade de só passar um protetor solar e sair. Sim. Olha só o quanto é gratificante também pra ti, né? Ver. Demais. Mas uma coisa que eu ressalto bastante, eu bato muito nessa tecla lá na clínica. Controlar melasmas é clarear essa manchinha, ou clarear essas manchinhas de 70% a 80%. Por que eu digo isso? Porque assim, Adriana, nem todas as pacientes a gente consegue aquele clareamento completo. Andreane, doutora, por que não? Porque depende do que está alimentando aquele melasma. Eu vou te dar um exemplo. A paciente é diabética. E aí ela tá com esse diabetes descontrolado. Muita produção de radical livre, a insulina o tempo inteiro nas alturas, porque a alimentação dela ela não está conseguindo controlar, ou alguma coisa está acontecendo, o pâncreas não está respondendo bem. E aí ela tem o que a gente chama de resistência insulínica. Essa resistência insulínica ela vai escurecer esse melasma, então eu não tenho como controlar essa resistência insulínica, você me entende? Entendo. Então, eu clareio essa mancha, ela fica bem mais clara. Só que em determinados momentos e em determinadas pacientes, a gente não consegue você já deve ter observado que umas não fica nada, em uma ou outra. Você vê assim uma manchinha longe. Claro que a pele, no geral, melhorou tudo, clareou tudo. Só que a explicação é essa. Em algumas a gente consegue aquele controle total, e em outras, sempre, às vezes, fica algo que a gente quer ainda aquele 100%. Mas o 100% que a gente não chegou é algo que está acontecendo no organismo dessa paciente, que ele está inflamado de alguma forma. Eu só dei um exemplo, mas existem vários outros exemplos. Ele está inflamado de alguma forma, às vezes é o intestino dessa paciente, por algum motivo, né? E por isso ela não clareou 100%. Então, mas quando essa paciente chega no meu consultório, eu alinho essas expectativas todas. Eu lhe prometo que a gente vai controlar de 70% a 80%. Se a gente tiver um ganho maior que esse, eu vou soltar foguetes junto com você. Mas se não, entenda, o melasma ele é muito complexo. São muitos fatores que desencadeiam e fazem com que esse melasma fique ali evidente, entende? Então, é importante deixar isso bem claro também. E as manchas de acne? Aí essas a gente consegue acabar. Consegue acabar, totalmente. Né? Eu já clareei corpo de paciente todo.
face, colo, costas, região de glúteos, região posterior, panturrilha, tudo. Paciente de fototipo 5, fototipo 6, ou seja, pacientes negras, lindas, e que tem essa maior predisposição aí a ter escurecimento mesmo. E aí a gente clareia tudo, região íntima, região de axilas, costas, colo, tudo. Tudo. Entendeu, Jair? Tudo agora sobre o melasma. Você teve uma aula de melasma aqui, meu amor. Andreane, deixa eu te perguntar. Hoje em dia, as pessoas estão fazendo muito harmonização. Sim. Tanto facial quanto corporal. Sim. Pós e contras. Ai, são muitos pós. Desde que seja realizado com produto absorvível, biocompatível, com profissional qualificado, que tenha um senso estético parecido com o que você busca para você. É interessante. Quando eu falo você, paciente, sim, né? Sim. Não estou falando diretamente para a Adriana, mas sim. Para o paciente no geral. Então, assim, mas em relação aos pós, tem como, através da harmonização, a gente o tempo vai passando, os anos eles vão passando e a gente vai envelhecendo com qualidade. Eu digo assim, que até as rugas, elas podem ser sutis, elas podem ser elegantes, e é essa harmonização que eu prego. Não tem como eu dizer para um paciente que, através da harmonização facial, a gente realizando essa harmonização uma vez por ano, por exemplo, esse paciente não vai envelhecer. Ele vai, só que ele vai envelhecer de outra forma, com outra qualidade, sem despencar. Por quê? Porque a gente vai devolvendo o que ele vem perdendo ao longo dos anos, né? Que esse deveria ser o objetivo principal de uma harmonização facial, não transformar uma pessoa em outra pessoa, em uma caricatura dela mesma. Não, que é o que mais está acontecendo ultimamente. Esse é o principal contra, né, que eu acho, assim, as caricaturas que a gente vê por aí. Mas a harmonização que é feita com sutileza, devolvendo formas, estruturando, suavizando profundidades. Nessa eu acredito. A toxina botulínica, que ajuda muito nesse processo de harmonização facial, suavizando ruguinhas, tanto as dinâmicas quanto as estáticas, ou seja, tanto as ruguinhas quando a gente faz os movimentos, quanto as ruguinhas que ficam paralisadas. Então, essa toxina, ela consegue, além de suavizar essas ruguinhas, ela consegue educar essa musculatura, o que é muito importante no processo de envelhecimento, para que essa musculatura não caia. Quando a gente pega os artigos científicos que comparam pacientes que envelheceram realizando essa toxina botulínica, esse botox, por exemplo, 2 ou 3 vezes por ano, e pacientes que não realizavam, a forma com que esse paciente que fazia de forma regular envelheceu é assim, fantástica. Eu te pergunto assim, porque ainda tem muitas pessoas que são leigas, né? Que têm vontade de fazer e acabam tendo esse receio por achar que, justamente por conta do exagero de algumas pessoas, né? De ficar muito artificial, ou também muitas vezes não sabem do benefício que o Botox traz. Sim. Porque algumas pessoas pensam que o Botox é só para tirar ruga, e não é, né? Ele tem muitos outros benefícios. Dentre eles, né, educar essa musculatura. Ele faz com que a pele fique mais firme, né? Ele consegue até hidratar mais essa pele ela fica mais luminosa, mais bonita. Eu digo que a toxina, o Botox é a cerejinha do bolo, né? Então é maravilhoso, maravilhoso, retarda muito, muito o processo de envelhecimento. E um conselho que eu dou para quem tem medo, e aos poucos, se olha no espelho, junto com o seu profissional, vai fazendo os preenchimentos aos pouquinhos. Olha, o que mais me incomoda, sei lá, é meu lábio, que eu vejo que está perdeu muita estrutura ao longo dos anos, coloca 1 ml de ácido hialurônico, vai construindo esse lábio devagarinho, coloca 1 ml, dali, sei lá, 60, 90 dias, se achar necessário, depois que inchar, desinchar, coloca mais 1 ml, mas vai construindo devagarinho, até ir perdendo o medo, né?
Mas, repito, desde que esse preenchimento seja feito com produto absorvível e biocompatível, né? O ácido hialurônico, em relação aos bioestimuladores de colágeno, que também são maravilhosos, para devolver estruturas, né? Para melhorar elasticidade, densidade dérmica. Gosto muito da hidroxapatita de cálcio, do ácido L-polilático, que é tanto o Radiesse quanto o Sculptra, né, que são os nomes comerciais. Gosto muito dos fios também de PDO, da polidioxonona, que são também bioestimuladores de colágeno, que já vem tanto tracionando essa pele, quanto já vem bioestimulando colágeno. Gosto muito. Inclusive, fui inscrita em um curso de fios aptos em fevereiro, era para ser em janeiro, mas eu vou fazer uma pequena viagem, mas aí em fevereiro eu já vou para esse curso, né, patrocinado pela própria empresa, pela Ilíquia, e, assim, procurar o profissional que tenha um senso estético parecido com o que você busca. Agora vamos direto ao ponto. Tá muito hypado a harmonização dos glúteos. Uhum. E a gente vê que muitos profissionais, não citando nomes de ninguém, não citando cidades ou enfim, sim. Que muitos profissionais estão utilizando o PMMA, se eu não me engano é esse. É o polimetilmetacrilato, ele é um derivado do plástico, né? Ele tem as suas indicações médicas, cirúrgicas. Ele começou a ser utilizado em pacientes que eram politraumatizados, que perdiam partes da face ou partes do corpo, e aí se fazia essa reconstituição utilizando esse PMMA. E aí os profissionais começaram a utilizar para a parte estética. Para a parte estética. Né? Eu nunca utilizei, o meu conselho de classe ele não permite, então prefiro assim nem falar muito a respeito, porque não uso, né? Não tem como nem eu falar com tanta propriedade a respeito. Mas a harmonização corporal de glúteos que eu realizo, ela é com ácido hialurônico e corporal e com bioestimuladores de colágeno e peptídeos, né? E a gente realiza harmonizações fantásticas. Eu percebi. Eu percebi. Inclusive, mês passado eu estava em mais um curso. Sim, né, eu acompanhei. Quinta ou sexta vez, isso. Com a doutora Fernanda Bustamante, lá em São Paulo. E vários glúteos lindos. E foram construídos. E toda vez que você vem com uma bagagem assim, cada vez mais inovadora. E aí, tu tem que ver os status que ela posta. Nos status mesmo, do WhatsApp. Uhum. Gente do céu. Tem umas bundas que entra lá, que sai assim, eu falei, gente, subir aqui é inteligência artificial. Eu me recuso a acreditar. Tudo de verdade. Mas assim, aí vamos lá. Em relação ao ácido hialurônico, o ácido hialurônico, ele é um produto absorvível, biocompatível. O ácido hialurônico corporal, ele tem a duração média de 2 anos. Mas a cada ano é interessante a gente fazer essa manutenção, realizar essa manutenção para que não perca tudo. E para ficar bem claro que ele tem essa duração, ele pode ter essa duração de até 2 anos, mas dependendo do organismo. Exatamente. É bom deixar bem explicado, porque senão depois a pessoa chega lá, mas você falou que ia durar 2 anos. Isso, é em média. Mas aí, quando a gente vai fazer essa manutenção uma vez por ano, por exemplo, se a gente gastou, sei lá, 10, uma quantidade de 10, por exemplo, né? Quando o paciente chega, no ano seguinte, a gente só gasta 3. É só 30% do que a gente utilizou na primeira sessão. Porque assim, a gente não parte mais do zero. Essa célula, esse adipócito, ele está com outra qualidade, né? A gente tem mais estímulo de colágeno ali durante todo esse processo. A não ser que a paciente queira mais, né? Não, doutora, eu não quero, eu quero aquilo e mais. Aí a gente investe um pouco mais. E é um procedimento que ele é um pouco oneroso, até porque os glúteos é uma região vasta. Então, assim, a gente também pode ir construindo esses glúteos. O glúteo, assim,
a quantidade de preenchedor para que a gente tenha um resultado muito, muito satisfatório é uma quantidade considerável. As seringas que eu utilizo de ácido hialurônico corporal, elas têm 20 ml, então são seringas bem gigantes. Isso também vai muito já do glúteo da paciente, né? E da queixa também, Adriana. Tem pacientes que chegam para mim e dizem, não, doutora, eu tenho uma projeção e tudo. O que me incomoda, por exemplo, é só essa região trocantérica, que é o fundinho na lateral. Aí aquilo ali, às vezes, com uma seringuinha de 20 ml, a gente consegue deixar tudo bem redondinho, abauladinho. Então, assim, cada caso é um caso. Quando elas chegam, aí elas, às vezes, né, essas que só tem esse fundinho, aí elas querem um bioestimulador junto, que aí já dá aquela leve projeção, porque o bioestimulador, ele bioestimula colágeno, sim, só que ele tem um leve efeito preenchedor também, a longo prazo. Então, é interessante, dá firmeza, ele já vem sustentando, ele já vem suavizando o aspecto celulítico, que é maravilhoso. Nesse último curso que eu fui também, uma das novidades foi que a gente consegue agora retirar a celulite de forma definitiva, é um tratamento, mas a gente já consegue fazer esse tratamento. E aí essa celulite a gente consegue resolver de forma definitiva. E esses bioestimuladores pode ser aplicado nas pernas também, no caso, para o tratamento de celulite. Também, isso. Mas vale a pena refrisar, sei que todos aqui sabem, mas estilo de vida, alimentação saudável, atividade física regular, nada substitui. Então, é um conjunto de fatores. Eu estou falando da parte estética, já é daquela cerejinha do bolo. Daquele pequeno detalhe que tem que ser ajustado. Por exemplo, quando a gente fala em bioestimulador de colágeno, eu estou falando que eu vou tratar flacidez tissular, de pele. Quando eu falo de flacidez muscular, quem vai resolver isso é a musculação. Eu não tenho, a parte do paciente, eu não tenho como fazer, né? Então, quem vai sustentar essa pele, que eu estou bioestimulando e deixando firme, é a musculação. Então, eu preciso da musculação para deixar esse glúteo ainda mais bonito. Falar em musculatura, em flacidez, você faz no seu consultório também o endolaser. O endolaser. Quais os benefícios do endolaser? Já sabendo que ele não vai tratar uma flacidez aí muscular, né? Não, é uma flacidez tissular também. O endolaser, ele é um laser de fibra óptica que ele trabalha queimando as células de gordura e já vem enrijecendo essa pele pelo próprio calor mesmo, emitido no momento. E aí ele é considerado uma lipo sem corte. Inclusive, alguns cirurgiões plásticos têm levado o endolaser para os centros cirúrgicos. Ei, vocês aí, ó. Vocês aí que estiver pensando em botar o shape daqui pro final do ano. É maravilhoso. A gente tem endolaser, a gente tem resultados lindos. Acredito que você já viu. Já vi. 16 dias, 20 dias, 30 dias. Já vi, realmente. É maravilhoso. É maravilhoso o resultado do endolaser. Eu tenho pacientes com 16, 17 dias. E é recuperação rápida. Né? Aí feita no consultório mesmo, né, doutora? Isso, feito no consultório, anestesia local, dor nenhuma, incômodo mínimo, só aquela picadinha do anestésico, tudo feito com uso de anestésico, super tranquilo. E aí tem as recomendações, não é nada demais, é uma drenagenzinha linfática 2 vezes na semana. E também alimentação saudável, não inflamatória e atividade física regular. Lembrando que a parte do paciente, eu sempre repito isso, eu sei que eles me abusam. Eu não consigo fazer a parte do paciente. É igual esse povo que toma monjara e não quer parar de comer, aí não tem como não. Aí é assim, aquela ajuda, né? Mas a nossa parte, a gente tem que... E quais são as novidades que a doutora Andreane está trazendo para cá? Está pensando em trazer? Porque eu sei que aí tem coisa. Você não para no tempo, meu amor. Você não para no tempo. Então, vamos lá, olha só. Eu vou contar. Pode contar. Não, meu amor. Quem quer saber é nós. Então, vamos lá. Primeiro curso que hoje será um divisor de águas, escute, na vida de muitos profissionais. Muitos profissionais. Onde que está disponível o link? É um grupo? Tem no meu Instagram, tem lá o link, lá na bio. É só apertar lá que vai ser direcionado ao grupo. Já tem um link direto para comprar o curso, que as inscrições foram abertas hoje. Então, esse curso com certeza será um divisor de águas na vida de muita gente. Muitos profissionais me pedem esse curso há muitos anos, mas dezenas de profissionais com muita, assim, humildade, eu te digo isso.
dezenas de profissionais já me pediram esse curso. E o interessante é justamente isso, é a pessoa ter humildade para correr atrás, para aprender. É isso mesmo. E aprender com quem, né? Logo com uma pessoa que é a fadinha, meu amor. Oh. Que onde ela toca a mão, ela resolve o B.O. Querida. Aqui não tem uma lataria que não fique inteira na mão dela. Adorei. Ai, Adriane, muito bom conversar com você nessa tarde. Foi, assim, muitos aprendizados pra gente. Acredito que pra quem tá assistindo também, foram várias coisas esclarecidas. Quando na minha cabecinha veio de chamar você, é justamente para você trazer, para quebrar esses mitos, né? De harmonização, do uso de botox, da parte de harmonização também corporal, que ainda tem muitas pessoas que têm esse tabu, com medo de estarem fazendo com produtos que não são confiáveis. Então, foi muito bom você vir aqui para alertar também, né, as pessoas que buscam qualquer profissional, porque eu acredito que o barato, ele sai caro. E você tem que escolher bem o profissional com quem você vai fazer seus procedimentos, porque às vezes pode ser algo irreversível, né? Às vezes, tipo, sem querer te cortar. Não, pode ficar à vontade. Os pacientes, às vezes, entram em contato lá com o telefone, né, da Jana. E aí, às vezes, contrapondo. Fulano de tal é tal valor, fulano de tal é tal valor, você é tal valor. E a resposta de sempre: eu não falo de ninguém, eu só sei da minha técnica, eu só sei dos meus produtos, eu só sei das qualificações que eu já fiz, eu só sei que eu sei resolver o seu problema. Aí o que o outro vai lhe proporcionar, eu não sei. Então, eu não tenho como entrar no negócio do outro para dar o valor do serviço do outro. Não tem como. E é por isso que dá as merda. Não tem como. E que tem chegado bastante. E é por isso, porque assim, seu procedimento é tanto. Ai, mas eu vou fazer com fulano porque fulano tá tanto. Tá, beleza, bora lá colocar aqui na pontinha da caneta. Fulano tá cobrando mais caro, mas olha só a bagagem. É 20 anos de formada. Quantos anos trabalhando nessa parte da estética avançada? 10 anos. 10 anos trabalhando na parte da estética avançada. Olha só a bagagem que ela tem. Uma pessoa que todos os meses tá indo pra fora, se especializando, fazendo isso, fazendo aquilo. E assim, não tem como você colocar... E a gente tem que se pensar bastante em outra coisa, olha só. Qualquer procedimento, seja ele estético ou cirúrgico, ele tem riscos. Aí você tem que pensar: será se esse profissional que eu estou procurando, até quando você for fazer qualquer cirurgia, ele vai ter condições de resolver intercorrências? E se o negócio agravar, ele vai saber resolver? Ele vai ter condições, tanto em relação a conhecimento, condições psicológicas, condições financeiras para resolver alguma intercorrência que acontecer comigo? Tudo isso a gente tem que pensar. É verdade. Todos esses aspectos, eles precisam ser levados em consideração, até quando você procura um profissional. É para sua segurança, né? Uhum. Se você quer realizar um sonho, comece escolhendo um bom profissional. É bem pra isso. Depois... Não... E aí, conforme eu te falei, quando eu comecei lá na clínica, a reforma, ela foi realizada, assim, de forma bem... Como é que eu posso te dizer, meu Deus? Com muita dúvida, sem saber se ia dar certo, né? Há praticamente 10 anos e tudo. E aí, logo, com pouco tempo, eu vi que aquele espaço, ele seria pequeno para mim. Não tenho intuito de sair da parte do laboratório, vai continuar ali na Uniclin, né, onde ela sempre esteve. Estou ali há 18 anos, naquele local, tá? Vai continuar ali, tenho outros projetos, aí já é uma outra novidade que depois, muito em breve, eu vou contar. Agora eu vou ficar aqui curiosa, querendo saber. Isso. E no início do próximo ano, nós estaremos inaugurando a nossa nova clínica. Nós adquirimos um imóvel ali na rua Coelho Neto, ali em frente à Ana Cecília de Lavie,
Estamos reformando o consultório da Ana Cecília Delavi. Eu acredito que se eu não estiver me confundindo, eu sei onde é. Pois é, bem em frente. Nós estamos reformando lá. A previsão é ali para março. Quero muito inaugurar no dia de São José, no dia 19. Dia 19 de Isso, março. que eu sou devota a São José. E aí, ele tem patrocinado muitas bênçãos na minha vida. E aí, se tudo der certo, que vai dar, não é mesmo? Já deu, na verdade. Isso. No início do ano, nós estaremos aí inaugurando. A clínica vai para A parte estética, só a parte estética. Mas o laboratório continua lá. E lá também vai ter um posto de coleta da parte do laboratório. Na clínica. Isso, e salas para alugar e várias outras novidades. Olha aí, que coisa boa, que novidade Está sabendo boa. em primeira mão. Que novidade boa. Só você, viu? E vocês também, que estão assistindo agora. Você merecia essa novidade aqui. Muito feliz de receber assim em primeira mão. Meu amor, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. O papo foi simplesmente surreal. Sei que o Jerry também lavou a jega hoje, né? Aprendeu muito hoje. Todos nós aprendemos muito aqui hoje. Todas as vezes que senta uma mulher nessa mesa, a gente aprende mais um pouquinho. Porque é uma história de vida, é uma criança com sonhos, que hoje é uma mulher que realizou, que faz tudo que sempre idealizou. E hoje a gente pôde aprender muito contigo. Foi antes de você chegar, eu falei para os meninos, eu falei, gente, ela é super inteligente, é uma pessoa assim, calma, tranquila. E você passa essa energia, assim, realmente, essa vibe, né, de tranquilidade, de serenidade. E eu acredito que eu não poderia ter feito um convite melhor do que ter você aqui hoje com a gente. E o clima ainda favoreceu, né? Um clima maravilhoso desse. Super favoreceu. Muito obrigada. Saiba que você é merecedora de todo sucesso. Eu já te conheço há um bom tempo. Já acompanho aí tua trajetória, já tem um tempo também. Acho que já tem mais ou menos uns 7 anos que eu acompanho sua trajetória. Você é merecedora de estar aqui, de estar onde você está e onde você ainda vai chegar. Você é uma mulher de um coração maravilhoso. Gente, ela é muito religiosa, ela tem uma fé, assim, inabalável. Eu falo isso porque você é sempre ali à frente da Igreja Católica, né? Acredito que é da sua família também. Isso. Sua mãe te ensinou isso, sua mãe mesmo. deixou isso pra ti. E eu só tenho realmente a agradecer por você ter aceitado o convite. Na hora que eu mandei mensagem, demorou um dia, porque ela estava viajando. Isso Mas mesmo. na hora que ela retornou do curso, ela já mandou mensagem. Oi, Dri, Isso. desculpa, eu estava viajando. Mas eu já sabia que você estava em viagem, eu sabia que essa resposta não vinha no mesmo dia, até porque você estava estudando, né? Não, e eu queria um momento também especial. Olha! Isso, claro, mas é óbvio. E eu fiquei pensando, eu digo, vai ser no curso. Claro. E aí eu falei pra ela, disse, eu sei que a tua agenda é bem corrida, é bem lotada, mas Amém. dá um jeitinho aí. Ela vai ser no dia da minha live de lançamento do curso. Eu falei, pois ótimo. Aí ela disse assim, pode ser 4h30? Eu falei, pode sim. Pode sim. Desse jeito. Pode sim, nós estamos aqui pronta, preparada e querendo. Mas, novamente, quero te agradecer por ter aceitado o convite, por ter mostrado pra gente o lado bom da estética, por mostrar os benefícios que a estética está trazendo pra gente, né? Por mostrar toda a sua bagagem de aprendizado, que eu sei que você não fica parada nunca, que quando eu pisco o olho, a Andreane tá não sei onde estudando, curso de não sei. Eu falei, meu Deus, essa mulher ela não para um minuto. E quando você tá no seu consultório, você também tá estudando. Entre um paciente e outro, você posta ali estudando uma coisinha nova. Isso. Então, realmente, você é merecedora de todo o sucesso do mundo. Acredito que os meninos aqui também estão, assim, abismados com tanto conhecimento, com tanta inteligência. Mas antes da gente encerrar esse episódio, eu quero que você indique alguém, uma mulher, para estar sentada aí também, para mostrar esse lado empreendedor, mostrar esse lado mesmo, essa garra de mulher que veio para vencer. Vamos lá.
Uma pessoa que você admire, que você fala assim, Adriana, eu sei que essa pessoa vai agregar muito aqui. Estou pensando. Eu nem perguntei que hora é essa, gente. Ah, tá. Pensei que eu tinha cumprido 18h10. Não, e eu também gente, eu me perdi. Eu acho que ele queria, o celular queria que eu viesse de lá pra cá, assim, descendo. E, na verdade, era melhor mesmo eu ter vindo da forma que eu vim. Aí eu parei no posto de gasolina, pedi informação, aí depois eu vim. Mas por quê? Mas foi isso, ele quis me jogar lá pela BR pra Pela vir pra cá, BR. eu acho. E aí foi lá, meu Deus. Culpa tua, já tu tava em outro lugar quando tu mandou aquela localização. Impossível. Eu tô pensando. E, Adriana, eu posso te dar essa resposta depois? Pode. Porque assim, eu não quero te indicar qualquer pessoa. Tranquilo. Até mais tarde eu te digo. Eu vou ver se até. Vou ver a. Hã? Vamos abrir. Ah, é ao vivo. Mas nós vamos abrir essa sessão. Não, pois deixa eu pensar um pouco. Pode ser da sua mesma área, pode ser de área diferente, pode ser médico, pode ser lojista. Qualquer pessoa que você olhe, que tem uma história boa, que tem essa mente empreendedora, que possa estar trazendo aqui a história de vida, né? De superação e tudo. Entendi. A Letícia, pediatra, já veio aqui? Já veio com o Robson? A Carmen Letícia. E Letícia Mulich. Ah, não. Veio não. A história dela é legal. Eu vou pensar outra aqui. A doutora Débora, ginecologista da Mater Clínica. Sei quem é. Tem a doutora Pli também. Maravilhosa também, a doutora Maravilhosa. Deixe-me ver quem, meu Deus, mais. De uma já veio 3. Só Só nome meu. Porque são pessoas ao nosso redor que nos inspiram. Demais. Nos inspiram para o bem. E são pessoas assim que elas nos inspiram para o bem não só em relação à profissão, mas em relação ao ser humano que são mesmo. Sim. Né? Nossa cidade é cheia de mulheres inspiradoras. É verdade. Nossa cidade. Na área da educação, temos a Bia. A Bia do Educar. Gente, é verdade, a Bia. É porque eu tô indo nas a áreas. Bia, a Thaís. Isso. São mulheres inspiradoras na área da educação. Que a gente vai indo nas áreas aí. Na área jurídica, a doutora Ana Cecília Delavi, minha vizinha de frente, que vai ser. Muitas indicações pra aqui. Bater o martelo, qual é a primeira? Pra bater o martelo. Não, essa daqui. Eu acho que é a doutora Débora. Pronto. Doutora Débora Bagatin. Tanto pela profissional, como pelo ser humano fantástico. Né? Ela é. Ela consegue ser empreendedora, mas humana ao mesmo tempo. Sem deixar aquele lado meigo, aquele lado humano, empático. Pois eu já vou mandar mensagem para ela. Doutora Débora. Pois muito obrigada pela sua indicação. Mais uma vez, obrigada por estar aqui. E muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, eu me sinto assim lisonjeada por ter sido convidada. Eu amo falar da minha história, porque eu amo a minha história. Às vezes as pessoas me perguntam, Andréane, o que você faria de diferente? Nada. Porque você fez tudo do jeitinho que Deus quis, né? Do jeito que Deus quis. Exatamente. E eu fui... Pessoas muito boas foram cruzando o meu caminho. Meu marido é uma delas. E as coisas... Só que nada é por acaso. Nada. É verdade. Nada é por acaso. Ele é uma pessoa maravilhosa, mas eu também sou. Então, com certeza, eu agreguei muito na vida dele durante esse período. Né? Se a gente fosse ouvi-lo aqui, isso aí com toda certeza. Mas eu faria tudo exatamente igual. Tenho dores, como todo mundo tem.
né? Dores, traumas, coisas da infância, como o alcoolismo do meu pai, mas essas situações, elas foram me moldando e me tornando mais forte, né? Hoje eu cuido dos meus pais e com muito prazer, assim, com muito orgulho. Há 20 anos eu cuido do meu pai. Desde que eu recebi o meu primeiro salário, que sou eu que pago os medicamentos dele. E, assim, eu acho que Deus, ele vai abrindo as portas, e quando nós nos enxergamos em lugares que nos vemos assim, nós chegamos a lugares que nós nunca imaginamos, é porque Deus quer que a gente sirva. É isso. O nosso intuito aqui nesse mundo é servir com amor. E aí, se através desse servir, a gente conseguir ter a dignidade, conseguir se sustentar através desse servir, ótimo. Mas assim, a gente tem que ter como meta servir o próximo com amor. É isso. Que reflexão linda, né? Pois é isso, meu amor. Obrigada. Gente, ficamos por aqui. Esse foi o nosso episódio. E como eu falei antes, né? Que a gente aprendeu muito hoje com essa mulher maravilhosa. E sei que vocês também aprenderam muito em assisti-la. Então fiquem com Deus e até a próxima.